vale a pena você chutar dentro da expressão. Porque essa expressão te dá o poder de apresentar pedidos alternativos. Eu não me recordo se o faturamento é de 4.800.000 ou 4.200.000, mas sei que tem empresa de pequeno porte fatura mais com a microempresa. Eu chutei 2 números. Chutei 2. Então você consegue colocar nesse X já 2 chutes de uma vez. Como essa expressão te ajuda. Eu não me recordo se o CNJ tem 14 ou 15 conselheiros, mas você toma um colegiado presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, de como você consegue chutar em 2 números com esse tipo de expressão. Essa estratégia é o nome até de uma figura de linguagem famosa que se chama preterição ou paralipse. Muito usada em debates, muito usada, por exemplo, no júri. O promotor quer usar a ficha do réu como um critério de persuasão, por mais que no penal a gente julgue um fato, a pessoa é relevante para julgar o fato. Ele não é fluxo cheio, de uma forma, é um argumento popular para, de certa maneira, persuadir os jurados. Aí o promotor quer trazer elementos que não são relacionados ao fato imputado, ao homicídio no dia tal, e diz: senhores jurados, eu estou aqui, como promotor de justiça, para discutir o fato de ele bater em mulher, o fato de ele ser usuário de droga, o fato de ele não pagar a pensão alimentícia. Isso não importa para o julgamento. O que importa é o dia tal e mal. Aí a defesa diz: pela ordem, isso não está nos autos. Eles estão dizendo, doutor, a gente não está discutindo isso. Ele está, de uma forma indireta, discutindo. Está dizendo que não vai falar, mas fala. Esse é o nome de preterição paralipse. Eu estou dizendo que não vou entrar em detalhes, mas eu acabo chutando, não me recordo se o CEP é 4.490, não sei o quê, ou esse, mas sei que é uma cidade do litoral, você, de certa maneira, manda um chute duplo, às vezes, para o examinador. É uma estratégia argumentativa boa. Quem usou isso muito bem no futebol foi o Tite, quando era técnico da seleção. O Brasil, na Copa do Mundo, em certo momento, foi alvo de certas polêmicas, porque os atletas comemoraram dançando. E para alguns países isso pode ser sinal de desrespeito e chacota. Aí um jornalista, acho que em inglês, falou muito mal do Brasil, aí na coletiva perguntaram para o Tite o que ele ia responder em relação a essa crítica. Ele disse: olha, eu não vou discutir aqui com alguém que não conhece a cultura brasileira, que não sabe que isso é expressão de alegria, de autenticidade do brasileiro. Estou aqui para discutir o jogo que acabou de acontecer. E ele acabou de discutir. Ele falou que não ia, mas entrou no mérito sem falar que ia entrar no mérito. Uma forma bem sutil de você se posicionar. Voltando para o nosso slide inaugural, a resposta evasiva pode ser considerada desrespeitosa aonde você mora, no planeta Terra. O examinador claramente tem uma expectativa, pelo menos pela cidade, talvez não queira saber o seu CEP ou a sua latitude ou longitude, mas na cidade, acho que ele espera na sua resposta. Mas se você acha que vai fugir um pouco da expectativa dele, você pode ou arriscar com especificidade ou usar uma expressão de humildade para dizer que não vai entrar em detalhe. Esse outro ponto a gente vai falar mais à frente, a introdução longa que desrespeita o examinador. Se demora demais, o examinador começa a se sentir desrespeitado na resposta da prova oral. Cada 2 minutos ele não chega, ele começa a achar que você está com má fé na prova oral. A gente vai ver isso mais à frente. O nome técnico dessa estratégia de puxar o zoom não interessa, o nome técnico é perífrase, mas o que importa é a ideia. Se você puxa o zoom da fotografia, no limite que não vai aparecer a falha da lua. O vago e correto. Agora, pessoal, entramos na criatividade. Se eu não consigo descobrir a resposta, a saída vai ser construir a resposta para o examinador. E sobre a criatividade, Aristóteles diz que nada mais, nada menos é do que um processo inferencial. Para que você construa algo, você precisa de um terreno fértil que te autoriza a fazer uma certa ilação. Logicamente, há um raciocínio hipotético condicional, de X, Y. Y é a frase que eu produzi agora. Mas para que eu produza essa frase, eu preciso de uma proposição antecedente que me autoriza a fazer essa ilação. Por exemplo, nesse caso da OAB, a minha frase de que a OAB pode fiscalizar a entidade de atendimento à pessoa idosa é uma frase construída, não tinha no meu background, não estava na minha memória. Mas veja que eu passei por um processo de construção da informação. Tendo em vista que a OAB é uma autarquia sui generis, tendo em vista que a OAB tutela direito objetivo em sede ADI, eu consigo dizer que a OAB fiscaliza a entidade de atendimento à pessoa idosa. De que essa frase foi produzida a partir de algumas frases antecedentes, alguns considerandos, para falar de uma forma mais simples, que me autorizaram aquela construção. No direito nós fazemos isso muito. E a inferência mais famosa do meio jurídico é a inferência por dedução. É aquela por meio da qual partimos de algo vago, uma memória vaga, para produzirmos algo específico. Então, da vagueza à especificidade. Por exemplo, da OAB, de 2 frases mais vagas, tutela direito objetivo, autarquia sui generis,
eu me senti autorizado a falar algo bem específico. Fiscaliza um asilo, pode ir no asilo. No direito nós fazemos isso com alguns nomes mais técnicos. Ninguém fala no direito que vai fazer uma inferência dedutiva. No direito nós estamos acostumados com a terminologia de interpretação sistemática, ponderação e subsunção. Por exemplo, se você não sabe a resposta na ponta da língua, pela memória, faça uma interpretação sistemática na frente do examinador. A interpretação sistemática trabalha com essa engrenagem dedutiva. Da ideia geral de funcionamento do sistema, da sua principiologia, eu consigo produzir uma frase específica naquele momento. Excelência, considerando o princípio da continuidade, que é aplicado em matéria de registro público, nesse caso, eu sei lá, nunca vi esse caso na minha vida. Está vendo que eu estou utilizando a principiologia para resolver um certo problema. No melhor interesse da criança, eu produzo algo específico. Que o estuprador não pode ser tutor da criança. Eu sei lá se isso está escrito em algum lugar, não estou nem aí. Isso decorre do próprio princípio. O princípio pode ser algo utilizado na argumentação jurídica com muita tranquilidade. Além disso, quando eu vejo na prova oral um candidato falando em interpretação sistemática, eu já sei que ele está a Deus dará. E a memória já pifou. Ele está na raça, segurando a aeronave com uma turbina só. Então, em vez de falar eu penso, não precisa usar a primeira pessoa para usar a criatividade. Tente falar de forma impessoal, à luz de interpretação sistemática, ou a partir do diálogo das fontes, frases muito boas, que trazem uma ideia de funcionamento geral do sistema. Outra estratégia que trabalha com dedução é a estratégia de ponderação do Roberto Alex. Dois valores em conflito e eu vou dar proeminência a um deles. Pondere na frente da banca se você não sabe a resposta na ponta da língua. Esse caso, excelência, envolve a ponderação entre x e y, devendo ser dada a proeminência a y, uma vez que deixa o seu coração falar, que você acha que deve ficar à frente. A sua resposta talvez vá bem contra o espelho, mas é melhor que eu não me recordo. E você nem disse que o STJ pensa assim, você não falou nada, só disse algo que é razoável. Aliás, e se ele tivesse perguntado segundo o entendimento do STJ? Ele pediu algo mais específico de você. Ele não queria só o que é razoável ou uma interpretação sistemática. Volto de novo nas escolhas. Você pode falar, embora não me recorde excelência do entendimento específico do STJ, sei que a partir de uma interpretação sistemática, bom, aí você deixa o seu coração falar. Você nem vai blefar o entendimento do STJ. Se quiser blefar, pode blefar, porque não é um erro grosseiro. Está ainda na fronteira de um erro aceitável. Pode blefar com ou sem humildade. Minha opção, eu blefaria. O STJ me segue. A prova oral me seguiu várias vezes. Inclusive, se o STJ entende assim, não entende nada. Eu que entendo assim, eu coloquei na conta. Porque não é um erro grosseiro. E nem usar humildade. Você vai bater na trave, isso vale o custo-benefício. Mas se te machuca, excelência, eu não me recordo com a exatidão do entendimento do STJ, mas esse caso perpassa a ponderação entre x e y. Bom, o que me importa não é tanto se você vai blefar com ou sem humildade ou não vai blefar. O que importa é produzir aquele conteúdo criativo que você tem. O que me importa mais é você sair do canto do ringue e produzir algo. A subsunção talvez seja a técnica dedutiva mais famosa no discurso jurídico. Eu tenho uma premissa maior na minha memória, decorei, eu sei os requisitos da lei. Ele me traz a moldura fática para eu reconhecer se há ou não vício de consentimento. Eu sei lá, nunca vi essa moldura fática na minha vida. Eu que vou qualificar a moldura e dar a solução. Então, eu brinco que candidatos mais deficientes na prova oral escutam a pergunta com uma certa elipse ou uma proposição alternativa. A pergunta é, segundo o STJ, cabe X? E você escuta da seguinte forma, segundo o STJ, cabe X. Caso não saiba a posição do STJ, o que te parece mais razoável? Deixa o coração falar na prova oral se você não consegue usar a memória como ponto de chegada. Ela será apenas um ponto de partida de um raciocínio que é seu, que é você que produziu naquele momento. A inferência por indução é oposta à inferência por dedução. Eu parto de algo específico para chegar a algo mais vago. Os examinadores, em geral, não fazem muitas perguntas que demandam capacidade intuitiva. Mas é muito importante que você saiba fazer isso, porque isso enriquece muito a sua argumentação. Um exemplo que aconteceu na prova de juiz do TJ de São Paulo. O examinador era Flávio Luiz Archel, em processo civil. E o examinador perguntou, doutor, impenhorabilidade de bens no CPC, concretiza o quê? Protege o quê? Já é uma pergunta que vai exigir que você saia da impenhorabilidade, daquelas regras específicas, para dizer que um valor maior é protegido. É o caminho oposto da interpretação sistemática. Eu estou saindo da especificidade para chegar agora em um princípio. Aí o candidato fez esse acoplamento, esse chiclete. Excelência, a impenhorabilidade decorre do patrimônio mínimo, do mínimo existencial, etc, etc. Mas esse link acabava não iluminando todas as regras de impenhorabilidade. E o examinador percebeu isso. Ele disse, mas doutor,
Há algumas regras relacionadas à penhora do CPC que protegem também uma pessoa jurídica. Por exemplo, a penhora do faturamento é excepcional. É o mínimo existencial da pessoa jurídica, é a dignidade da pessoa humana que está sendo protegida aqui. Ele quer que você ache mais um fundamento. Aí o candidato disse, excelência, para além do mínimo existencial, da dignidade, outro fundamento que eu posso apontar é a função social da empresa, 3 pontinhos e seguiu. O examinador chato falou, e o índice personalizado, doutor? Que não tem função social? Aí eu te pergunto ao senhor, o condomínio faz jus a alguma proteção em matéria de impermeabilidade? Ao que princípio está protegido aqui? Veja que ele exige uma capacidade indutiva, de você associar especificidades a uma certa principiologia. Por que é importante que você saiba fazer isso, ainda que o examinador não te peça? Porque na pergunta sobre o protesto do CDA, eu sei pela memória, sim, cabe. Mas se eu não sei o fundamento, como eu me expando? Por indução. Isso decorre da justiça multiportas, isso decorre da supremacia do interesse público, isso decorre da desjudicialização dos conflitos. Eu que estou dizendo isso. Eu que estou dizendo. Veja como isso traz uma capacidade argumentativa boa. Por isso, pessoal, é muito interessante que você estude os princípios do tema. Os princípios do tema ajudam a você construir respostas por interpretação sistemática e também ajudam você a associar a especificidade com uma certa principiologia. Então, é algo que vale muito o custo-benefício. Você acerta uma resposta de memória daquele princípio, mas também aquele princípio é mola propulsora para você produzir soluções específicas ou para você associar especificidades àquele princípio. Isso decorre de uma boa frase para você utilizar na prova oral. Eu respondo e já associo aqui uma principiologia. Isso decorre do princípio tal. Isso decorre da justiça multiportas. Eu estou fazendo essa associação na prova oral. Então, a inferência indutiva é muito boa também no âmbito da prova oral. Vejo que pessoas mais acadêmicas gostam muito dessa inferência indutiva, gostam de trabalhar com princípio e tal, e conseguem produzir muita informação na prova oral. Agora, uma terceira inferência possível, na verdade, é um duelo de inferências. Vou tentar produzir por meio de comparações. E Aristóteles divide a comparação em 2 respostas possíveis: analogia ou, ao contrário, senso. Vamos a um exemplo que caiu também na magistratura do TJD de São Paulo. Doutor, direito civil, corre a prescrição entre companheiros durante a constância da união estável? Eu não sei pela memória. Eu sei que em relação a cônjuge não corre durante a constância da sociedade conjugal. Ipsilíteres, Código Civil. Eu tenho um bom ponto de partida agora para construir. Se eu acho a união estável semelhante ao casamento, eu posso alargar a regra do casamento para contemplar a união estável e dar a mesma solução. Mas se eu não acho muito semelhante, eu vou dizer, olha, como o legislador não optou, vai correr sim a prescrição em relação aos companheiros. As 2 respostas são muito boas. Vamos para a primeira. Ele me pediu um impedimento do STJ, eu não vou blefar. Se quisesse blefar, você blefar. Mas aqui eu não vou blefar. Excelência, não me recordo a respeito do entendimento do STJ no tocante à matéria, mas posso afirmar que, em relação ao cônjuge, o Código Civil estabelece que não há o fluxo da prescrição durante a constância da sociedade conjugal. O legislador não trouxe nenhuma regra específica em relação à união estável. No entanto, a partir de uma analogia, considerando que se trata também de uma entidade familiar, a mesma solução no tocante ao casamento é aplicável em matéria de união estável. Inclusive, se me permite um breve complemento, há uma tendência na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de equiparar o regime da união estável ao regime do casamento, tal como sucedeu em matéria de sucessão legítima, caso em que o Supremo reputou inconstitucional o tratamento discriminatório aos companheiros e às companheiras. Por tais razões, inclusive para não fomentar o conflito dentro do casal, não haverá o fluxo da prescrição entre os companheiros durante a constância da união estável. Eu não falei que o STJ pensa assim. Ainda que o espelho do examinador à frente fale que o STJ pensa o oposto, a sua resposta é melhor que eu não me recordo. Uma resposta extremamente elegante, não passa má fé nenhuma, tranquilo, excelente resposta. Júlio, eu não gostei, eu penso diferente. Olha, prescrição matéria de ordem pública, o juiz não pode criar. Operabilidade é o princípio do Código Civil. De modo que as regras de prescrição e decadência são claras, não criadas casuisticamente, como nesse caso que você fez. Não diga isso para mim, diga isso para o examinador. Excelência, embora não me recorde exatamente do entendimento do STJ sobre a matéria, sei que em relação ao casamento há uma previsão específica de que não há o fluxo da prescrição. Em relação à união estável, não há nenhuma previsão, de modo que, a contrário senso, haverá sim um fluxo da prescrição durante a constância da união estável. Vale salientar, excelência, que em matéria de ordem pública, tal como sucede com a prescrição, não é dado ao juiz o poder anômalo de criar regras específicas, inclusive por analogia. Isso tem relação, em última instância, com o próprio princípio da operabilidade pensado no primeiro Noé Raia,
de acordo com o qual as regras de prescrição e de decadência são claras e não criadas de forma casuisticamente, a fim de proteger a segurança jurídica, que é um princípio fundamental. Nesse sentido, essa mensagem haverá sim fluxo da prescrição na hipótese da rápida Vossa Excelência. Excelente resposta, e diferente da outra. Argumenta bem, articula muito bem. Agora, o que eu faria na prova oral se eu conseguisse enxergar as duas? O melhor candidato vê as duas. Poxa, dá para sustentar A e dá para sustentar não A. Sustente as duas. Não precisa nem escolher entre um e outro, igual a majoritária, porque eu não sei. Excelência, eu não me recordo com exatidão do entendimento atual do STJ, mas isso é só um lapso de memória. Não acessei ontem o site do STJ. Não me recordo do entendimento atual do STJ tocante ao seu tema, mas posso registrar que esse tema pode ser interpretado de duas maneiras. De um lado, 3 pontinhos. De outro lado, 3 pontinhos. Não preciso nem escolher entre as duas. Se ele pedir sua opinião, você escolhe qual você acha mais sustentável. Ou você sabe defender melhor. Se não pedir, fique só com a abertura das duas possibilidades. Não precisa blefar que é uma doutrina, pessoal. A corrente da doutrina. Porque nem a doutrina é você que criou. Pode falar, esse tema pode ser interpretado de duas maneiras. Não estou falando que é a corrente da doutrina, ele pode até me perguntar que doutrinador defende. Não falei isso. Falei que pode ser interpretado de duas maneiras, de fato, pode. Eu consigo entregar uma excelente resposta. Então, a analogia, ao contrário, ajuda a combater a lacuna da prova oral. Enquanto a analogia realiza uma ideia mais vaga de justiça, enquanto tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, o ao contrário realiza uma ideia de justiça. Você é diferente uma solução pronta e acabada e não vou adaptar muito o mundo. Aí você faz a escolha, no caso concreto, no momento da prova oral. Mas se você conseguir abrir as linhas, a resposta fica bem elegante. E como último caminho inferencial que eu destaco aqui na parte teórica, eu registro a inferência semântica, que já com a advertência que é uma inferência mais frágil. A inferência semântica é aquela por meio da qual nós vamos partir de uma memória dicionarizada. Por exemplo, o que é uma prova estatística? Dado que estatística no dicionário significa X, eu infiro que prova estatística significa Y. A falha da semelhanagem é porque ela ignora totalmente a existência de metáforas. Porque se aquilo for uma metáfora, o sentido literal não basta. Você vai mandar a bola para a estratosfera, ao risco de você cometer um erro grosseiríssimo, como alienação parental como venda de parentes, que é o que o nome sugere. Aliás, por exemplo, vamos imaginar uma pergunta